Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula, né? E olha só, aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática, e vamos ver aqui o que temos para essa aula. Aula de número 25, objeto de conhecimento. Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressa em tabela de dupla entrada, gráfico de coluna simples e agrupados, gráficos de barra e de setores e gráficos pictóricos. Detalhamento. Construção de gráficos de coluna, setores, linha, com ou sem uso de planilhas eletrônicas. Muito bem, alunos. Já sabemos aqui o que vamos estudar, então te convido a vir comigo para essa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui falar de gráficos e por esse motivo, né, perceba, eu tenho aqui vários gráficos, né, passando aqui atrás, né, temos aí gráficos de pixel, gráfico de linha, gráfico de coluna, mas enfim, para falar de gráfico, o que são gráficos, né? Vamos ver aqui comigo. O gráfico é uma representação visual de informação, uma representação visual de informações que facilita a compreensão e a análise. Eles podem ser de diferentes tipos, como gráfico de barras, gráfico de coluna, de linha, gráficos de pixel, como esse que vocês estão vendo aqui, passando aqui, né, nesta aula. Bom, pessoal, o gráfico, pensa assim, ó, um gráfico nada mais é do que uma forma visual de mostrar algumas informações, para que a gente consiga entender e analisar os dados com mais facilidade. Quer dizer, em vez de olhar somente números em linhas ou tabelas, né, o gráfico ele nos ajuda a ver como as coisas estão a acontecer, como esses dados estão se conectando, né? Como se os dados, analisar um gráfico é como se nós percebermos, nós percebermos os dados ganhando forma, ganhando cor, certo? Bom, existem vários tipos de gráfico, pessoal, como gráficos de barra, né, que usamos para comparar a quantidade, gráfico de coluna, o gráfico de linha, que é ótimo para mostrar mudanças ao longo do tempo, o gráfico de pixel, que mostra as partes de um todo, né? Mas olha só, cada tipo de gráfico ajuda a mostrar os dados de um jeito bem diferente, certo? Bom, falei para você aqui vários tipos de gráficos, que são gráficos. Agora, eu te convido a vir compreender quais são os elementos de um gráfico. Quais são aqueles entes importantes num gráfico? E aí vem comigo que eu vou te mostrar aqui, ó. Veja só, elementos do gráfico: título, eixo, legendas, rótulo e linhas. Bom, mas o que tem de especial em cada um? Pessoal, o título, né, ele tem a função de resumir o conteúdo principal do gráfico. Quer dizer, a localização, normalmente, olha só, normalmente ele vai estar no topo do gráfico, certo? Tipo aqui onde o professor vai sinalizar para você. O título, tudo bem? Depois, pessoal, vem a legenda, que tem uma função. Ela explica de forma com cores, né, as formas ou padrões usados para representar as diferentes categorias. Olha só, temos aqui a legenda para esse gráfico que representa frutas preferidas, né, pela quantidade, né, de consumida, certo? Quer dizer, frutas preferidas das crianças do 5º ano, e aqui nós temos aqui a coluna que representa a quantidade, então nós temos aqui a legenda que representa o morango, banana, uva, abacate e a acerola, certo? Mas ainda tem outro ente importante no gráfico, que é o que nós chamamos de rótulo, que é o rótulo dos eixos, tá legal? Observe, nesse gráfico, um dos eixos, um dos rótulos é frutas preferidas, né? E o outro, quantidade de crianças, né? Crianças, tá bom? Esses são os rótulos dos eixos da nossa situação aqui, que o professor está usando aqui como exemplo, tá legal? E aí tem outros entes também. Tem outros também dados importantes. Além, temos aí o que nós chamamos de linhas de grade, pessoal, que está um pouco apagadinho, mas são essas linhas aqui, ó, que vão estar dentro do gráfico como se fosse uma malhazinha quadriculada, tá bom? Então essas linhas de grade também são importantes porque elas nos ajudam na hora de estabelecermos, desenharmos e representarmos cada dado nas colunas, tá bom? E ainda tem, pessoal, o título dos eixos. Bom, título dos eixos nada mais é do que a métrica, né, que é utilizada, tá bom? Nesse caso aqui, ó, um eixo representa frutas preferidas e a outra representa
a quantidade de crianças. Título dos eixos e rótulo dos eixos também se converte para a mesma coisa, tá bom? Bom, então é importante, ó, tem que ter uma legenda, tem que ter o título, tá bom? Tem que ter o rótulo dos eixos, tá legal? E, claro, as informações necessárias aqui, as informações métricas, né? Que vão nos ajudar a retratar esta informação aí no gráfico, né? Para poder percebermos as informações aí descritas aí no gráfico, certo? Então, olha só, nesse contexto de gráfico, né? Eu preciso que você entenda, né, como construir um gráfico, tá bom? Você já viu os elementos do gráfico, né? Todos os elementos de um gráfico. Agora, poxa, mas como construir? O que nós precisamos, então, para construir um gráfico? Pessoal, quando a gente pensa num gráfico, ele nada mais é do que uma representação de uma informação de uma tabela. Tu tem uma tabela e com essa tabela tu constrói um gráfico, certo? Então, para construir um gráfico, podemos seguir as seguintes etapas. Vejam só. Primeiro, escolha a tabela ou o conjunto de dados que você deseja representar graficamente. Então, de início, a coisa passa sempre ali por uma tabela, certo? E aí, pessoal, você vai ter que decidir qual tipo de gráfico é mais adequado para os dados e para a mensagem que você deseja transmitir, certo? Então, tem que ficar atento também para fazer uma boa escolha no tipo do gráfico. E ainda, olha só, você pode utilizar programa de computador como Excel ou outros aplicativos gráficos online para gerar o gráfico, certo? E ainda, adicionar os dados ao gráfico e ajustar os eixos, legenda e títulos conforme necessário, certo? Então, esse é um caminho. E, por fim, pessoal, olha, verifique se o gráfico representa corretamente os dados e facilita a compreensão das informações. Caso isso não aconteça, você vai lá e rever tudo que você fez nos passos anteriores, tá bom? Porque o gráfico precisa retratar uma informação de uma forma bem concisa e bastante clara para o leitor, certo? Então, olha só, vamos falar aqui, vamos continuar, porque não vamos falar aqui dos tipos de gráfico, tá bom? Não vamos somente uma aula elencar todos, vamos começar falando um dos tipos de gráfico, que é o gráfico de coluna. Bom, qual é a característica do gráfico de coluna, né? Bom, ele possui barras verticais que comparam quantidade entre categorias ou sua evolução temporal. Tudo bem? Mas para isso o professor vai trazer um contexto para que você perceba aqui o gráfico de coluna e como que a gente constrói um gráfico de coluna, certo? Bom, então pensa assim, ó, imagine uma pequena empresa em Manaus, olha só, imagina uma pequena empresa em Manaus que vende açaí de diferentes sabores. Em um determinado dia, as vendas estão registradas nesta tabela que eu vou mostrar agora aqui para você. Olha a tabela. Vejam só. Então, olha só. Temos aqui a tabela. Essa tabela representa a venda de açaí por sabor em um dia, certo? Na primeira coluna, ó, sabor do açaí, no caso tradicional, açaí com banana, né, com morango, com cupuaçu. E na outra coluna, na coluna da direita, nós temos aí a unidades vendidas, certo? Unidade vendida. Bom, tradicional por 80, com morango 65, perdão, com banana 65, com morango 40 e com cupuaçu 55. Bom, pessoal, eu preparei aqui uma maneira de você construir um gráfico com base nesta tabela, certo? E aí, agora presta bem atenção, que você vai entender direitinho como a gente pode construir um gráfico, ó, ainda sem utilizarmos um programa de computador, tá bom? Normal, usando o próprio caderno, desenhando uma malha quadriculada, se quiser, para facilitar, né? E então eu vou te mostrar aqui como construir um gráfico para esta tabela, para esta informação que nós temos aqui. Acompanha só na tela aí, que você vai achar bem interessante, você vai perceber que é muito fácil construir um gráfico desde que você tenha essas informações já organizadas em uma tabela. Acompanha só. Muito bem, alunos, vou mostrar para você aqui um passo a passo de como construir manualmente um gráfico referente a esta tabela que se refere à venda de açaí por sabor em um dia. Muito bem, alunos, para iniciarmos a construção do gráfico, vamos primeiro analisar a tabela e depois nós vamos definir os eixos. Observe, o eixo X, que é o eixo que está na horizontal, representa os sabores de açaí.
E o eixo Y, que é exatamente o eixo vertical, representa as unidades vendidas, no nosso caso, de acordo com a tabela, de 0 a 80 unidades. O segundo passo, alunos, é escolher a escala. Vejam só, no eixo Y, vamos usar uma escala de 0 a 80, com intervalos de 10 unidades. Cada quadrícula do papel irá representar 10 unidades. Isso iremos fazer para facilitar a construção do gráfico. Vamos tratar agora do eixo X. Nós vamos dividir o eixo em X em 4 partes iguais. 4 partes, uma para cada um dos sabores. No caso, tradicional, com banana, com morango, com cupuaçu. O próximo passo é desenhar as colunas, sendo uma coluna para cada sabor. Lembrando que essas colunas precisam ser retangular. Ajuste conforme o número de vendas. Exemplo, olha só, tradicional, 80 unidades. Então essa coluna vai seguir até 80 no eixo Y. Largura, olha só o que trata da largura. Mantenha todas as colunas com a mesma largura. No topo de cada coluna, escreva o valor correspondente. Não esqueça de deixar uma quadrícula de espaço entre as colunas para que tenha melhor clareza. Agora vamos adicionar o título do gráfico. Vejam só, no topo do gráfico, escreva vendas de açaí por sabor em um dia. Lembrando, o título do gráfico é exatamente o título da tabela a qual estamos utilizando para construir o gráfico. E finalizando, revise e ajuste. Verifique se todas as colunas estão com a altura correta e os rótulos estão legíveis. Muito bem, pessoal. Agora que eu mostrei para você como você pode construir, um gráfico, eu mostrei para você uma das maneiras de você construir um gráfico, na verdade. Agora eu vou mostrar para você uma outra maneira. Essa outra maneira, pessoal, é usando um programa de computador, certo? Por quê? Podemos utilizar o Excel ou podemos utilizar o Google Planilha. São duas ferramentas que são bastante poderosas na construção de gráfico, posso dizer assim, e são gratuitas, tá bom? Então, se você tiver acesso a um computador, você vai conseguir construir um gráfico, desde que você tenha uma tabela. Professor, mas como que eu construo um gráfico usando o Google Planilha, ou Planilha Google, como queira dizer, tá bom? Olha só, acompanha aí na tela, aí, nós temos aí o Google Planilha e eu já coloquei aqui, professor, os valores, eu já preenchi a nossa tabela aqui nas células do Google Planilha, tudo bem? E aí, como que a gente constrói o gráfico já de posse dessas informações da tabela? Aí, pessoal, é o seguinte, você vai selecionar todas as células que compõem os dados da tabela. Acompanha só, vamos fazer aqui, ó. Vamos selecionar, Agora, que já selecionamos, nós vamos lá em inserir, olha só, inserir. E aí a gente vai encontrar aí uma das opções, inserir gráficos. E olha a mágica que vai acontecer, ó. Olha só, acabamos de criar um gráfico usando aí o Google Planilha, certo? Mas você deve observar, pessoal, mas o título não está muito igual ao título da nossa tabela. É porque quando ele constrói o gráfico, ele dá uma sugestão de título. E aí, lembra eu disse para você, vamos revisar o gráfico? Então a gente vai ajustar, podemos ajustar o título do nosso gráfico já de acordo com os dados da nossa tabela, que no caso, vendas de açaí, por sabor em um dia. E olha só, pessoal, poderia também ajustar outras coisas nesse gráfico, poderia ajustar a cor de cada coluna, poderia ajustar tantas outras coisas, tá bom? Mas a princípio eu quero que você aprenda a como só construir o gráfico, tá legal? Então, muito tranquilo, ó, representa os dados da tabela em cada célula, como a gente tem representado aí do lado, Depois vai lá, ó, inserir gráfico e criou o gráfico. Certo? Bom, legal, né? Então, pessoal, eu mostrei para você aí, ó, duas maneiras de você construir já um gráfico, tá bom? Um gráfico de coluna, que também vale para construir um gráfico de barra, tá bom? São os mesmos passo a passo, certo? Bom, mas eu vou te falar agora. Falei de gráfico de coluna, agora eu vou falar para você de gráfico de barra, certo? Olha a definição, gráfico de barra. Bom, são gráficos, que possuem barras horizontais, comparam quantidade ou variações, ideal para categoria como nomes longos,
eixos invertidos em relação ao de coluna. Só muda isso. Os eixos a gente inverte e aí quando você vai montar o gráfico, vai se transformar aí num gráfico de barra, certo? Bom, olha só, um contexto aqui para a gente imaginar essa situação aqui, ó. Uma pesquisa rápida feita com moradores de Manaus sobre suas frutas regionais preferidas gerou o seguinte resultado. Esse resultado é só um número de dimensões, né? Então, o resultado nós temos aqui, ó, escrito nessa tabela. Preferência de frutas regionais em Manaus, número de dimensões. E olha só que dados nós colocamos aí, ó. Fruta regional, cupuaçu, número de dimensões, 120. Depois, taperebá, 95, buriti, 70, pupunha, 110 e graviola, 85. Bom, desta vez eu vou mostrar para você como construir esse gráfico usando aí um programa de computador. No caso, vamos usar aqui o Planilha Google, certo? Então, vem aqui comigo. Vou pegar todos os dados da tabela e representar, né, aqui nessas células aqui dentro do Google Planilha, certo? Depois, qual é o próximo passo? O próximo passo é selecionar todos os dados da tabela. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai selecionar aqui todos os dados e agora ó, nós vamos criar o gráfico. Mas aonde a gente vai? Vai lá no menu, inserir, aí vai lá, ó, gráficos. E aí, ó, professor, criou um gráfico de pizza. Ah, é porque ele vai te dar a primeira sugestão, tá bom? Aí você vai lá no ladinho, você vai ver uma barra que temos aqui do lado e nós vamos escolher o tipo de gráfico. Desta vez, ó, nós vamos escolher o gráfico de barra, certo? E aí, escolhemos o gráfico de barra, ele então criou, né, a representação gráfica da nossa tabela que nós tínhamos lá, que representa, né, as frutas preferidas, né? Representa frutas regionais em Manaus, as frutas preferidas regionais em Manaus, certo? Bom, esse é um caminho muito bom para a gente criar gráficos, né, usando aí o Google Planilha, certo? Bom, pessoal, já mostrei para você aí, né, como construir um gráfico de coluna, mostrei duas maneiras de se construir, mostrei também como construir um gráfico de barra, certo? Bom, bora continuar aqui, porque agora a gente vai ver aqui umas outras situações na nossa aula que é bastante interessante, certo? Bom, olha só, já sabe construir gráfico, agora bora analisar um pouquinho também, né? Vamos aprender aqui a analisar os gráficos, certo? Não basta só saber construir, você também precisa saber analisar gráficos, certo? Bom, com base no gráfico, responda as seguintes questões. Olha o gráfico que nós temos aí. Temos agora, pessoal, um gráfico que a gente chama de gráfico de dupla entrada, tá bom? Temos aí um gráfico com duas informações aí, tá? E aí, analisa bem o gráfico que nós temos aqui. Esse gráfico que ele representa aqui no título, olha só, lembra da importância do título? Quantidade de atendimento de répteis e aves por um dia, certo? Aí aqui nós temos a legenda. A legenda na cor verde representa répteis, certo? E na cor azul representa aves. No eixo, um dos eixos, que é o eixo X, seria esse eixo aqui, ó, vai representar os dias da semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ó, dias da semana. E aqui, ó, quantidade de dias, tá legal? Que é o rótulo das linhas, né? Rótulo dos eixos, ó, quantidade de dias, dia por semana. Tá aqui o nosso gráfico, todo bonitinho. Agora a gente vai analisar, ó, quantos atendimentos de répteis foram feitos na segunda-feira. Não esqueçam, répteis é o que está representado na cor verde. Vai olhar aqui na segunda-feira, na cor verde, quantos répteis foram atendidos? Foram 8, tá bom? Daí a importância de quando você fazer a análise do gráfico, você atentar para a legenda, tá bom? As informações da legenda nos ajudam a identificar os dados aqui no gráfico. Bom, então, quantos atendimentos de répteis foram feitos na segunda-feira? Foram feitos na segunda-feira 8 atendimentos de répteis, aqui onde nós sinalizamos aqui, tá aqui, certo? 8 atendimentos de répteis. Bom, bora ver aqui a pergunta da letra B? Vem aqui comigo. Em que dia da semana foram atendidos mais répteis e quantos foram esse atendimento? Bom, que dia foi atendido mais répteis? De novo, répteis refere à coluna que está na cor verde. É só você vai olhar aqui, ó. A maior coluna,
Vamos pensar assim, a maior coluna na cor verde é que representa a maior quantidade de atendimento de répteis, certo? Quando que isso aconteceu? Aconteceu na quarta-feira, certo? E de quantos foram? Foram de 18. Então, acompanha só a resposta. Ó. O dia com mais atendimento de répteis foi quarta-feira, com 18 atendimentos, certo? Bora continuar aqui, tem mais a letra C aqui, ó. Qual foi o menor número de atendimento, agora atento, ó, de aves durante a semana e em que dia isso aconteceu? Então, ele está se referindo agora, ó, a aves, está se referindo às colunas, né, que estão representadas na cor azul, certo? Qual foi o menor número de atendimento de aves durante esta semana? Na cor azul, ó, percebam, na segunda foram 12, na terça foi 8, na quarta 2, na quinta 10 e na sexta 13. Então, o menor foi 2 atendimentos. E que dia isso aconteceu? Aconteceu na quarta-feira. Então, o menor número de atendimento foi 2 e que aconteceu na quarta-feira. Tem ainda a letra C. Ó. Em qual dia da semana o número de atendimento de répteis e aves foram iguais? Só falou igual? É só a gente pensar assim, né? Aquelas aquelas colunas do gráfico que têm o mesmo tamanho, né? Então, olha para cá. Ó. Que dia isso aconteceu? Na quinta-feira. Tivemos 10 para répteis e tivemos também 10 para aves. Então, que dia que isso aconteceu? Na quinta-feira. O número de atendimento de répteis e aves foi igual na quinta-feira. E qual foi a quantidade? 10, tá bom? Foram 10 atendimentos, tanto para répteis quanto para aves, certo? E na letra D, quantos atendimentos de aves Raimundo fez na terça-feira? Bora olhar para cá, ó. Terça-feira. Qual é a cor que representa aves? É a cor azul, né? Quantos atendimentos aconteceu na terça-feira que aqui está representado na cor azul? Foram 8 atendimentos, né? Porque ele quer saber de aves, certo? Então, Raimundo fez 8 atendimentos de aves na terça-feira, certo? Bom, vamos continuar, né, nossa análise aqui de gráficos, né? Uma vez que você já sabe construir, você já sabe que precisa de uma tabela para construir o gráfico, né? Então, vamos continuar aqui agora analisando. Porque eu tenho agora aqui uma situação bem do dia a dia para a gente analisar. A família Alves deseja analisar seus gastos mensais para planejar o orçamento doméstico. Eles registraram os valores de julho e agosto em 5 categorias principais. Vejam só o gráfico que nós temos aqui ao lado. As categorias são aluguel, né? Aqui, ó, aluguel, alimentação, transporte, transporte aqui, né? Educação e lazer. Ó, o rótulo do gráfico está representado aqui, ó, por categoria e aqui por valor, certo? Valor. Tudo bem? Vamos ver o que nos aguarda nessa questão? Que foi a análise que precisamos fazer? Vejam só aqui, ó. Qual foi a categoria com maior aumento absoluto em valor de julho para agosto? Pessoal, valor absoluto, ele quer uma diferença, tá bom? Entre do mês de julho para o mês de agosto. Então, atente para esse detalhe também aqui, ó, o maior aumento, certo? Então, olha para cá, ó. Azul representa o mês de julho, né? E essa cor laranja representa o mês de agosto, tá bom? Há de você perceber que bem aqui, ó, houve um aumento, certo? De julho, olha só, de julho para agosto. De julho para agosto, houve um aumento. Aqui, ó. Mas de quanto foi esse aumento? Foi de 1.000 e depois 100. Então, foi uma diferença entre 1.000, foi de 1.000 e depois de 1.100. Essa diferença é igual a 100, né? 1.100 menos 1.000, né? Aqui também houve um aumento de julho para agosto, de 800 para 900. Aumentou quanto? Aumentou R$100. Aqui, ó, não houve aumento, tá bom? Aqui não houve aumento de julho para agosto, houve uma redução. Aqui também não houve aumento. Aqui houve um aumento, ó, de julho para agosto, de 200 para 350. Em valor absoluto,
Esse aumento nós podemos calcular se fazendo 350 menos 200. 350 menos 200, nós temos como resposta aqui, ó, 150, né? Então, onde foi que ocorreu o maior aumento? Foi em qual categoria? Qual categoria com maior aumento? Qual categoria? É lazer. De julho para agosto, a categoria que apresentou o maior aumento foi a categoria lazer. Um aumento de quanto? Um aumento de R$150, certo? Bom, bora continuar, tem mais uma pergunta. Qual categoria apresentou uma diminuição nas despesas de julho para agosto? Lembre, julho para agosto está falando na cor azul, que é julho, né? E agosto aqui na cor laranja, tá bom? Então tem que ficar atento para esse detalhe. Vamos pensar aqui, ó. Qual categoria apresentou uma diminuição de julho para agosto? Bom, olha para cá, ó. Então vamos lá, pessoal. Qual categoria apresentou uma diminuição nas despesas de julho para agosto? Está falando de diminuição, tá bom? Reduziu de julho para agosto. Bom, você já deve ter percebido que aqui houve um aumento, certo? De julho para agosto, na categoria aluguel houve aumento. Aqui, ó, também houve um aumento, a gente já viu na questão anterior. Aqui houve um aumento. Mas olha só, aqui, ó, era 400, né? Para a categoria transporte, ó. Em julho foi 400 e depois foi 250, certo? Quer dizer, aqui, ó, houve uma redução, houve uma diminuição, certo? De julho para agosto. Então, respondendo a nossa pergunta, a categoria transporte foi a categoria que houve uma diminuição na despesa de julho para agosto. E se continuar essa pergunta de quanto foi? Foi de 400 para 250. Então, houve uma redução de R$250, tá bom? De uma diminuição de R$250. Isso de julho para agosto. Beleza? Bom, tem mais uma análise que eu quero fazer com você aqui, ó. Vem aqui, ó. Houve alguma categoria onde as despesas se mantiveram iguais nos 2 meses? Bom, pessoal, quando falar assim de categoria de manter igual, é só tu fazer o seguinte, ó. Olha lá para o gráfico de coluna ou um gráfico de barra, se for um caso, um gráfico de barra, e ver aquelas que as barras, que as colunas possuem o mesmo tamanho, né? Essa é uma maneira muito fácil da gente identificar qual foi a categoria onde ocorreu, né, onde as despesas se mantiveram iguais nos 2 meses. É só a gente olhar aqui, ó, qual é a coluna que tem 2 barras que tem o mesmo tamanho, né? Vamos pensar assim, tamanhos iguais. É só a gente olhar para a categoria educação, ó. Aqui, ó, esta categoria aqui, ó, educação, obteve, né, houve uma categoria, a categoria educação mantiveram iguais os 2 meses. Ó. No mês de julho foi 600 e no mês de agosto também foi 600. Então, como resposta, houve alguma categoria onde as despesas se mantiveram iguais nos 2 meses? Sim, houve sim. E qual foi essa categoria? Foi a categoria educação. As 2 despesas foram equivalentes, né, a R$600. Beleza? Bom, pessoal, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para você. Ó. Eu queria te mostrar hoje como construir um gráfico de coluna e um gráfico de barra, tá bom? Como construir esse gráfico de 2 maneiras. Da maneira tradicional, usando o teu caderno, né? Vai lá, traça os eixos. Primeiro pega uma tabela, traça os eixos, cria os rótulos dos eixos, cria o título do gráfico, né? Organize tudinho para construir o gráfico, certo? E também eu queria te mostrar que pode, né? Desde que você tenha disponível aí um computador, né? Você pode, ou até mesmo um celular que possua o Google Planilha nele, você pode também construir um gráfico aí, né? Utilizando programas, né? Programas de computador, certo? Bom, alunos, espero que você tenha gostado da aula, você tenha compreendido. E claro, estarei aqui com vocês em um próximo momento, em uma próxima aula, viu? Até a próxima aula.